Bom, minha gente, seguimos aqui no Mundo dos Esportes e agora a gente recebe com muita alegria aqui o presidente do Esporte Clube do Recife, o Yuri Romão, o esporte que volta à Série A do Brasileirão, vai fazer a sua estreia nesse final de semana. Presidente, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fernandinho, boa tarde a todos que nos ouvem aí no seu programa, Mundo dos Esportes. É um prazer enorme estar com vocês hoje nessa tarde. Muito legal, e legal ter o esporte de volta, né? A Série A do Campeonato Brasileiro. Um time tão tradicional, às vezes acontece, mas tá de volta e volta forte, presidente. De fato, é um prazer grande, né? Poder estar de volta aí à elite do futebol brasileiro, depois de 3 anos ausentes. Nós passamos aí por um momento bem difícil do ponto de vista administrativo, financeiro, político dentro do clube, mas que está tudo restabelecido, né? Reestruturamos o clube e agora a gente volta, se não forte, mas de forma estruturada, para não mais cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse pelo menos é o que a gente deseja aí a partir de agora, né, com um clube mais organizado, com a sua governança bem estruturada. Enfim, estamos aí na expectativa, né, de fazer um bom campeonato, né, ao longo desse ano. Montamos uma equipe, importante salientar, nós estamos aí entre os 3 menores orçamentos da Série B, da Série A, perdão, mas espero poder corresponder aí à ansiedade aí e à expectativa do nosso torcedor, né, que é uma torcida apaixonada, grande, e, enfim, a gente fazer um bom papel ao longo dessa temporada. E olha, presidente, esse ano o Nordeste tem 5 representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. O Nordeste está retomando e recuperando o protagonismo que sempre teve no futebol brasileiro, depois de uma ausência muito grande. O senhor atribui essa força, esse ressurgimento do Nordeste no cenário da Série A? Nada é por acaso, né, Fernandinho? Eu diria que o grande precursor desse novo momento do futebol nordestino, né, ou seja, uma mudança da geopolítica do futebol brasileiro, 25% das equipes da Série A são nordestinas, mas eu atribuo aí esse momento ao que o Fortaleza fez, né, do ponto de vista administrativo, financeiro. Depois o Bahia também fez, e o Sport também está nessa caminhada, né, de estruturar, de profissionalizar a sua gestão. Por isso mesmo eu não atribuo isso ao acaso, eu atribuo isso a muito trabalho, a muita dedicação ao clube e, de fato, ao profissionalismo que hoje essas equipes, a exemplo também do Ceará, do Vitória, também tem feito nas suas gestões. E pelo que a gente pode perceber, com essa solidificação dessas gestões principalmente, não é um movimento passageiro essa retomada, né, presidente? Quando você cria as condições, né, os alicerces, né, de uma gestão, isso acontece muito em empresas, né, em corporações, você solidifica uma caminhada. É uma caminhada que, se não alterar a sua estrutura, né, básica, deve ser uma caminhada longa e exitosa. Então, os fundamentos, né, eu estou falando pelo esporte, os fundamentos para isso eles foram feitos ao longo desses últimos 3 anos, né, com muito sacrifício, com muita dedicação, como disse anteriormente. Mas tem tudo para, a partir de agora, né, como a gente disse também no linguajar mais empresarial, uma rampagem, né, uma alavancagem, né? Uma alavancada aí de boas temporadas, né? Enfim, isso tem sido feito, né, com esses clubes do Nordeste. Por isso mesmo, a gente tem hoje aí 25% ou 1/4 da Série A, né, com clubes do Nordeste.
E tem muito clube do Nordeste de tradição, de história, que está fora, né? Está na Série B, tem alguns em Série C, Série D. E se essa força realmente for tomada, a gente vai ter um campeonato extremamente competitivo com essa recuperação e essa reestruturação das equipes do Nordeste, Norte e Nordeste do país. Presidente, uma coisa que eu gostaria de tocar em um assunto que eu acho muito importante. Há dias atrás tivemos o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro. Algumas decisões foram tomadas e algumas propostas já começam a caminhar e ainda não foram implementadas. Mas uma delas, que é encabeçada inclusive pelo Santos, que é diminuir o número de rebaixados no campeonato, de 4 para 3, ou um play-off com o quarto colocado, exemplo que acontece no futebol alemão, entre o quarto colocado subindo da Série B e o quarto colocado caindo da Série A. Como o esporte conviveu muito tempo na Série B, e a gente, por exemplo, está para começar o campeonato, a Série B começa em breve, não tem direitos televisivos ainda negociados, não sabe se alguém vai poder assistir a Série B em algum canto. Eu, particularmente, não acho saudável esse diminuir o número de rebaixados, porque, num primeiro momento, enfraquece a Série B, que sempre pode ter um time de mais expressão e torna o negócio mais viável para transmissão, para patrocínio e tudo mais. E, ao mesmo tempo, acho que mina um pouco o Campeonato Brasileiro, porque nós temos um Campeonato Brasileiro com 3 situações. Os caras que estão lá em cima, em determinado momento, brigando pelo título, o pessoal lá embaixo lutando para sobreviver, e as competições intermediárias que surgem dali de Copa do Brasil e Sul-Americana para os times meio de tabela. Como é que o senhor vê essa possível mudança do regulamento para o rebaixamento? O senhor é a favor, o senhor é contra? Como negócio, como é que o senhor observa? De forma bem objetiva, eu diria a você que esse assunto ele não foi conversado entre os presidentes. Mas há um movimento já, né? Existe um movimento, mas não conversado de forma ampla. Eu posso falar pelos clubes da Liga Forte União, tá? Que esse assunto ele não foi debatido, né? Dialogado. Portanto, há eu diria que há uma dificuldade disso passar nesse primeiro momento. Não estou dizendo que não vá passar, mas há uma dificuldade. Em relação ao que nós achamos em relação a isso, eu sou da tese de que se faz necessário, primeiro, como falei agora, um diálogo maior, né? E eu acho que a gente tem que... Nós precisamos estar, né, o nosso campeonato, ele precisa estar alinhado com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Principalmente nas principais ligas europeias, por exemplo. Seja na Premier League, seja na La Liga, né, seja na Itália, seja na Bundesliga da Alemanha. Enfim, isso precisa estar bem alinhado com o resto do mundo. Mas, como isso não foi debatido, né? E quando eu falo no debate é porque a gente precisa saber se, do ponto de vista comercial, isso é interessante ou não. Mas você falou aí, Fernando, no início da sua fala, da sua pergunta, a respeito da Série B. Eu acho que há uma subvalorização por parte das redes de transmissão, né, das grandes empresas de mídia, em relação à Série B. A Série B, né, nós tivemos nesses últimos 3 anos lá, extremamente competitiva. Sem dúvida. Um campeonato que é atrativo, né, e muito mal pago. Quando eu digo mal pago, é porque a transmissão, os valores que os clubes recebem para uma temporada, né, por transmissão, é muito pouco. É muito pouco. Né? É necessário que se repense isso aí. Né? Eu não sei até que ponto a própria CBF, ou até mesmo a formação de uma liga única para valorizar ainda mais a Série B. Até a última rodada aí do ano passado, nós não tínhamos, tirando o Santos, que já tinha sido campeão, né? Você não tinha os times que iriam ascender a Série A, né? Daí você vê a competitividade que há nessa série. Portanto,
para concluir, eu diria que essa questão de subir 3, descer 3, dependeria muito de um estudo, né, comercial, se isso é bom, se isso é ruim, para a Série B, para a Série A, mas eu sou da tese de que precisa ser bom tanto para a Série A como para a Série B. Se não for bom para ambas, então nós votaremos pela permanência do descenso de 4 e o acesso de 4. O senhor veja, o senhor toca em pontos importantes quando o senhor fala de oferecer um melhor espetáculo, e o espetáculo que é oferecido ele é competitivo, mas ele peca em algumas situações. Vou dar um exemplo claro aqui, gramado. Né? A gente está vendo uma proliferação de gramado sintético que é assustador no futebol. Nós vamos na contramão, está vendo a arena do Grêmio, a arena do Atlético agora se convertendo em gramado sintético, a Chape outro dia. Aí em Pernambuco a gente vê dificuldades também de qualidade de gramados, né? E o que me chama a atenção, presidente, que não é tão caro ter um gramado bom. Vou dar um exemplo para o senhor. O São Paulo trocou agora a grama dele, tirou tudo e pôs uma nova, custou R$1,5 milhão. E a manutenção, gastando muito, nós vamos falar em R$100 mil mês, estou gastando muito. Nós vamos falar em R$2,5 milhões ano para ter um gramado decente. Isso é tão fora da realidade dos clubes, presidente? Para uma Série B, sim. Eu vou aí que eu entro. Aí a CBF teria que bancar, porque dinheiro para isso ela tem. Se não banca integralmente, banca metade. Aí é uma discussão interessante, tá certo? Eu acho que você tem razão no que você está colocando. Se você, eu estive a semana passada aqui em São Paulo, na reunião com vários presidentes, inclusive o presidente da Série B, e os números que estão falando para o campeonato da Série B deste ano, de repasse, seriam em torno de R$11 milhões. Tá? O ano passado foi um pouquinho menos de 10, mas vamos para arredondar, fazer em 10. Você tirar R$2,5 milhões de um clube de Série B, tá certo? Quando você recebeu, eu vou fazer em relação ao ano passado, recebeu 10, tirar 2,5 para um gramado, né, é muito dinheiro. Mas agora, o jogo melhora muito se o gramado for bom, eu vou vender melhor, eu vou fazer tudo melhor. Não estou dizendo que não melhora, não. Eu estou dizendo que você tirar R$2,5 milhões de um orçamento que já é muito apertado, né, de uma Série B, e para botar no gramado, é muito dinheiro. E agora, R$1,5 milhão, tá certo? Nós estamos falando apenas do gramado. Porque eu estou dizendo isso porque nós trocamos o da Ilha do Retiro todo o ano passado, e aí a gente chegou a perto de R$3 milhões para trocar. Porque a gente precisou fazer tudo. Né? Desde a irrigação, desde drenagem, irrigação, a própria grama. Então isso não é barato. Presidente, vamos fazer desculpa interrompê-lo, vamos fazer uma conta aqui de padeiro. São 40 times na Série A e na Série B. Vamos dizer que a gente consiga em 40 times que gaste R$2 milhões por ano. Estou sendo gastão. São R$80 milhões ano. É dinheiro de cachaça. A CBF poderia pagar, um patrocínio poderia pagar. O que eu acho que falta é querer resolver. Aí é vontade política, né? Então, mas se a vontade política de quem comanda o futebol não existe, ela não tem também, poderia partir dos clubes? Sim, vamos falar. Você está falando duas coisas. Uma coisa é você tirar do caixa R$2,5 milhões de uma equipe que já está apertada, ok? Para colocar. Isso não vai acontecer. Aconteceu com o esporte, porque o esporte tem outras rendas. Né? O esporte tem muito público, então a gente conseguiu fazer isso. Eu troquei toda a iluminação do estádio. A gente consegue. Mas um clube que não tem tanta torcida, né, que não tem tanta recurso, é difícil. Com relação à questão política, tá? Se a gente quer ter uma competição, né, seja A, seja a B, seja C, com bons gramados, de fato, a entidade maior do futebol brasileiro, ela precisa, se não pagar, pelo menos dar o seu aval junto a alguma instituição financeira para que os clubes possam fazê-lo. Né? Muitos desses clubes que hoje estão numa Série B, por exemplo, não tem crédito para poder fazer esse investimento, tá? Pagar isso em um ano, em 2 anos, enfim. Mas é uma bela discussão, né? uma bela provocação de sua parte, que eu acho que vale a pena
colocar, inclusive, nas próximas pautas aí da Liga Forte União, da própria Libra, para que a gente possa caminhar e fazer esse pleito junto à Confederação Brasileira de Futebol. Pois é, a gente parte de insumos básicos do esporte, né? Gramados adequados, instalações de estádios adequadas e a arbitragem, presidente, que é o grande patinho feio da história do futebol, porque se exige comportamento profissional, 100% ético, 100% de resultado da arbitragem, ela não é tratada como tal. Vou lhe dar um exemplo prático de números. O ano passado, 2 árbitros foram os que mais apitaram no Campeonato Brasileiro. Eles apitaram 21 jogos. Eles receberam, em média, R$ 144 mil para apitar durante 10 meses do campeonato, 9 meses do Campeonato Brasileiro. Estamos falando em R$ 14 mil por mês para um árbitro. E a gente tem jogador, hoje na Série A, de 3 milhões, 3 milhões e meio, jogador em média de 1 milhão, 500 mil reais, 200 mil reais hoje é um salário comum no futebol. Não tinha que mexer nisso também, presidente? Fernandinho, eu acho que essa questão da arbitragem, a questão do gramado que você citou agora, e outras questões mais no futuro, calendário, isso tem uma solução a partir do momento em que os dois blocos comerciais, que não são ligas, né, tanto LFU como Libra, elas se unirem numa única liga e de fato se tornem liga e a gente passe a organizar o campeonato, tá? De forma profissional, sem a incidência política, né, de nenhuma federação, enfim, de nada, e a gente começa a fazer isso. Se a gente for olhar o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Inglaterra nos últimos 30 anos, né, ou até menos, 25 anos, essa mudança, né, de patamar, de prateleira do futebol desses países, elas aconteceram a partir do momento que foram criadas as ligas. E aqui a gente pode fazer também. Eu acho que a gente está caminhando para isso, para essa unificação, e a partir daí, aí sim, as discussões elas serão tratadas de forma mais profissional e com muito mais ênfase para que a gente possa organizar. Essa questão da arbitragem, eu não vou falar de valores porque eu não tenho esses dados aqui comigo, mas eu diria que hoje, você falou do patinho feio, mas eu diria assim, hoje o maior assunto tratado entre clubes, porque a gente não confia, né? E aí eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor a ninguém, e que isso fique bem claro, mas a gente não confia hoje nas nossas arbitragens. Na próxima quarta-feira a gente tem uma decisão do Campeonato Pernambucano, e a gente está levando, né? Eu estou dizendo levando porque eu estou em São Paulo hoje, a gente está levando um árbitro de fora. Em Porto Alegre aconteceu isso, em várias decisões. Em vários estados, as federações, né, os clubes não confiam na arbitragem das suas federações. Então, tem algo errado. Isso é grave. Tem algo errado. Isso é grave. E isso precisa ser tratado. E você só vai tratar, né, você não pode tratar isso de forma paliativa. Você tem que tratar isso desde o seu nascedouro, né, para acabar com essa coisa. Vamos profissionalizar os árbitros? O que é que a gente precisa fazer para profissionalizar os árbitros? Não é profissionalizar, é capacitar, né? Como é que a gente fiscaliza? Como é que a gente tem que dar suporte, né, presidente? O jogador tem Sim. tudo que é necessário para o desempenho da profissão dele. E o árbitro não tem. Sim, concordo com você, concordo. Mas assim, mais uma vez, a solução de muitos problemas que hoje estão no nosso futebol, ela teria essa solução a partir do momento em que essas ligas elas se unissem e passassem a gerir os seus campeonatos. E por que não deu liga até agora, presidente? É questão do interesses, né, de cada clube, enfim. Hoje, a manter o estado das coisas, está todo mundo perdendo. Não, mas agora a gente tem conversado. A gente está vivendo um novo momento, tá, Fernandinho?
Você comparar o futebol de 2025 com o futebol de 2021, por exemplo, ele é completamente diferente. As discussões elas são muito mais amplas, são muito mais objetivas. Enfim, a gente tem avançado. Né? Mas acho que o tempo é muito lento, presidente. A gente tem urgência das coisas. Aí é a política da coisa, né, Fernandinho? Mas a gente vê a política, presidente. Agora, uma reeleição na CBF, não estou questionando a capacidade ou a falta do Edinaldo, presidente. Mas a unanimidade de federações, clubes de Série A e de Série B, me parece que está todo mundo satisfeito do jeito que está. É difícil para o torcedor entender isso. Pode ser difícil, mas quem vivencia o futebol no dia a dia, né, vai entender o porquê. Lógico, não há dúvida. Tá certo? Não dá para. Você não pode ser paladino. Não vamos adentrar nesse assunto, porque de fato a gente precisa. Se a gente for discutir isso, a conversa é muito maior. Não vai ser um programa, né? Vai ser quase uma rave de programa aqui, que a gente vai entrar em assuntos mil. Então, a gente precisa, que aí eu acho que não sei se parte dos clubes ou até mesmo do nosso parlamento, enfim, eu não sei. Confesso ao amigo que eu não sei. Agora, esse modelo, né, de federação em que se perpetua o presidente da federação dos seus estados, se perpetua o presidente da confederação. E aqui eu não estou fazendo também de forma alguma nenhum juízo de valor. Nós estamos avaliando a situação independente das pessoas. Exato. Esse modelo ele já se exauriu. Ele não tem mais o porquê dele permanecer. Não tem porquê, tá? O presidente da República tem direito à reeleição. Ok, 4+4. Beleza. Então vamos replicar. E já é muito, hein, presidente? 8 anos é muita coisa. Pois mas vamos replicar isso para uma federação. Nossa, lá acho que o presidente já está há 16 ou 17 anos. Ele sucedeu o Carlos Alberto e não saiu mais. Exato. E da forma como está, vai até os seus últimos dias. Enfim, não é, a gente não pode só olhar para a CBF. Acho que tem que começar pelas federações, não é? Tem federações de o problema é esse, presidente, tem que começar por algum lugar e não começa. Aí, amigo velho, então... O senhor já respondeu, meia linha já deixa claro a história. Ô, presidente, a gente viu um movimento muito interessante aí. Eu achei que houve um desrespeito muito grande do presidente da Conmebol. E a presidente do Palmeiras, naquele episódio de racismo do Luigi, ela tocou num ponto muito importante, que às vezes me parece a falta de representatividade do futebol brasileiro dentro da estrutura sul-americana, que a gente não exerce pela importância econômica, desportiva, o direito que teria de opinar e de repente exigir um comportamento diferente em relação ao que acontece com os nossos clubes, não só com racismo, que é muito sério, muito perigoso, é um crime, mas também sobre comportamentos de torcida, jogos, organização, tabela, favorecimento ou não. O senhor não acha que o futebol brasileiro ele fica muito refém? Tudo bem que são 9 confederações peitando a Confederação Brasileira, mas pela importância econômica e desportiva que a gente tem, não teríamos que ter uma outra postura em relação a isso? De fato, a gente deveria, nós deveríamos, pelo tamanho, pela sua economia, por tudo pelo seu território, que é um território continental, obviamente que o Brasil deveria ter muito mais protagonismo junto à Conmebol. Isso eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, a gente falou agora de federações e da confederação, essa questão isso passa também pela Conmebol, isso passa também pela FIFA. Ou seja, a perpetuação de um líder,
isso não dá a chance de uma entidade importante de se oxigenar, de ter um novo pensamento, de ter uma nova diretriz, de seguir ou mesmo colocar, né, em discussão pautas globais como a do racismo, né, homofobia e por aí vai. Né? Você tem pautas importantes que precisam ser debatidas. Né? Isso no âmbito da sociedade civil, a gente precisa fazer isso. Agora, essa perpetuação é a que, para mim, pessoalmente, eu estou falando por Yuri, ela precisa ser rediscutida. Né? Talvez o atual presidente da Conmebol ele não dê atenção para a questão do racismo. Né? Pode ser. Não estou aqui dizendo que ele não dá ou dá, mas pode ser. Será que se o presidente fosse Edinaldo, ele não daria uma atenção? Com certeza daria a essa questão? Por isso que eu digo, a oxigenação, a alternância de poder. A gente falou aqui de outros países, né? São 9 outros países que estão lá para votar. Tem países com futebol interessante, como a Argentina, como Colômbia, né? O próprio Peru, o Chile, né? Que poderiam também estar participando da presidência de uma Conmebol, mas continua lá no Paraguai, enfim. Então, assim, o futebol sul-americano ele precisa ser repensado com relação a essa questão da perpetuação dos seus líderes, né? É isso. Eu penso assim, Fernandinho. Presidente, calendário é um problema também muito sério aqui no Brasil. Na minha visão, o calendário da FIFA... Ele não é um problema, ele é um desastre. O senhor foi mais direto, eu tentei ser um pouco mais polido, mas eu concordo com o senhor. O calendário da FIFA a gente não consegue mexer, certo? O calendário da Conmebol a gente também não consegue mexer, a gente cumpre. Então... tá na nossa mão, tá na mão da CBF organizar um calendário melhor, porque alegam, mas tem as competições sul-americanas, mas tem os campeonatos da FIFA, Copa do Mundo, eliminatório de aba 4, mas a gente sabe que isso a gente não vai mexer, a gente não pode mais usar isso como muleta e não se organizar internamente. A gente só pode mudar o que está no nosso controle, que é o calendário nacional. E por que essa imobilidade? Primeiro, você precisa, no primeiro semestre, eu vou falar do nosso campeonato, tá certo? Da nossa região, melhor dizendo. Eu tenho, no nosso estado, Pernambuco, a gente inicia o ano, como qualquer outro estado, com um campeonato local, né, o campeonato pernambucano. Já na sequência, a gente já estreia no campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, que é um campeonato importantíssimo para a gente. É um sucesso. Né? Campeonato importante para a gente, rentável e enfim. Mas concomitantemente você tem uma Copa do Brasil, né? E na sequência você estreia no Brasileirão. Ou seja, o primeiro semestre para a gente isso. Estou falando do esporte que não participou de nenhuma competição. Mas, presidente, veja uma coisa. O campeonato brasileiro, ele é esvaziado. O campeonato brasileiro é esvaziado porque todo mundo só quer jogar Copas continentais. Deixa eu só colocar para você o meu pensamento. Você tem 4 campeonatos iniciando no primeiro semestre, tá certo? E isso porque nós não participamos de nenhuma competição sul-americana. Né? A exemplo, por exemplo, do Bahia e do Fortaleza que estão participando. Bahia, Fortaleza e Vitória. Imagina a situação desses clubes, para organizar o seu calendário. Você tem que ter 3 equipes, não pode ter uma só. Pois é. O custo disso é altíssimo. Agora, vamos lá. Se você mexe, eu vou botar o campeonato nosso estadual para o segundo semestre, para poder. Aí não pode porque é o campeonato estadual que lhe credencia para você participar da Copa do Nordeste e lhe credencia para participar da Copa do Brasil. Aí não pode mexer nesse. Os outros são geridos pela CBF. A CBF não vai mudar.
Assim como o Conmebol não muda, a FIFA também não muda, a CBF também não muda. Aí, resultado, como é que a gente faz? Não muda. Não muda. Então, assim, eu ligo mais, eu enquanto presidente, eu falo mais, converso mais com Júlio Avelar, presidente ou diretor de competições da Sim. CBF por conta de calendário, do que qualquer outro dirigente do futebol brasileiro. Eu posso lhe dizer isso. Mas, presidente... Por quê? Pois não, desculpa. Não parte só de um clube, né? Ou seja, ou talvez de uma região. É preciso mudar muita coisa, não é? Agora, precisa ter uma representatividade que vá a Conmebol e dizer assim, a gente não, esse sul-americano a gente tem que mudar. A gente tem que fazer isso aqui alguma coisa. É porque ele é onde os clubes pequenos do resto da Conmebol, dos outros 9 membros, ganham algum dinheiro para sobreviver. Ele faz isso para esses times sobreviverem financeiramente. E matar o nosso, né? Então, aí que é a discussão. Aí, presidente, nós vamos ter a Liga. Vamos fazer um ensaio hipotético aqui. A Liga de Futebol aconteceu. Nós estamos conversando com o Írio Romão, presidente do Esporte, Recife. A Liga de Futebol aconteceu. Nós vamos ter força para falar para a CBF, não quero a Copa do Brasil assim, não vai ser o Campeonato do Nordeste assim, o estadual vai ter que ser assado com as federações e vou lá na Conmebol falar, muda isso aí. A senhora acredita nessa força? Acredito. Piamente. Baseado em quê, presidente? Uma coisa muito simples. Você tem equipes hoje no Brasil. Vamos lá. As 20 equipes da Série A, né? Nenhum clube hoje, fora do Brasil, tem o poder dessas 20 equipes nossas. Nenhum. Você não pode ir. A força de um Palmeiras, né, com a Leila, a força de um São Paulo com o Casares, a força de um Flamengo com o Mbappé, a força de um Santos com o Marcelo, né, a força do Fluminense com o Mário Bittencourt, o Internacional com o Alessandro Barcelos, pessoas de um nível alto que podem chegar para o presidente Javier, né, nunca gravei o nome dele, e dizer assim, a gente precisa mudar. Estamos aqui com o presidente Edinaldo ou com o presidente A, B ou C, não sei quem vai estar na época, vai ser, a gente precisa mudar. E está aqui a solução. Vamos tentar mudar? Agora, isso precisa dialogar. Ninguém vai chegar impondo. Impondo ninguém consegue nada. Não? Mas o problema, presidente, é que a gente conversa demais e resolve de menos. Sim, amigo. Mas assim, o futebol brasileiro ele tem mudado muito nos últimos 3 anos. Acabou a cartolagem, acabou aquela coisa. Você está vendo presidentes hoje num nível muito mais alto do que era no passado. Concordo. O diálogo é diferente. E enxergaram que é um negócio. E o negócio anterior está quebrado. Que você está falando. O negócio está quebrado, presidente. Tem que salvar. Vamos salvar. Primeiro a gente precisa se organizar. Mas, presidente, não é muito louco, se você for ver, essa demora para resolver essa parada da Libra ou da Liga, que todo mundo vai ganhar. Cara, os caras não estão vendo, os caras que estão criando problema, como o Flamengo, como o Corinthians, que querem ganhar mais que os outros, não estão vendo que, eles podem perder nos 2, 3 primeiros... O Corinthians já está conosco lá na Liga Forte União. Então quem tiver contra, os 2 primeiros anos vai perder um pouquinho para ganhar um monte lá na frente. Só tem o Flamengo. Então, mas por causa de o negócio vai parar? Flamengo não vai jogar o campeonato sozinho. Não vai. Mas dá pra ter um campeonato sem o Flamengo? Sim. Então por que não anda? Força. Meu irmão, você quer ou você quer jogar o campeonato sozinho? Você vai jogar o campeonato lá da CONCACAF? Ou você vai jogar o brasileiro? São 19, são 39 clubes prontos para resolver o problema. Por causa de não dá uma peitada? E poderia ser qualquer outro. É o Flamengo porque é ele que se colocou nessa situação. Qual que é, por que se é tão refém de um clube? Ninguém é refém. Mas parece. Parece. Ninguém é refém de um clube como o Flamengo, nem nenhum clube. O que há, Fernandinho, talvez falando seja bem fácil, tá? Perfeito, eu concordo. Eu estou aqui debatendo. A gente precisava, a Libra... de forma célere, conseguiu vender seus direitos de transmissão. A gente
aos poucos nós fomos vendendo os nossos direitos e mostramos para o mercado que nós conseguiríamos atingir a nossa meta. Aquela meta foi a meta que foi estabelecida 6 meses antes pela reunião de todos os clubes e atingimos a meta financeira, organizamos, vendemos. Agora, quais são as pautas que a gente tem agora para discutir? Primeiro, a união das ligas, né? Segundo, fair play financeiro. Isso é fundamental. Terceiro assunto é a questão do calendário e a organização e a gente organizar o nosso campeonato. Então, essas 3 pautas, a partir do momento que foram vendidas, que a gente vendeu os nossos direitos de transmissão, que a gente já tá podendo vislumbrar novos ares aí, ou seja, a gente agora já durante os próximos 5 anos, todos os clubes já estão com suas verbas financeiras organizadas, tá? Então isso ficou para trás. Agora a gente vai para avançar nas outras pautas, né? A questão da CNC, que a gente pediu para o presidente Edinaldo que empoderasse mais os clubes no Isso CNC. É um escárnio, essa Câmara de Acordos aí de dívidas. Isso é um escárnio, isso é um escândalo. Não, CNC. Você está confundindo aí com a Câmara de Contingência. É o Comitê Nacional de Clubes. Tudo bem, mas esse comitê também, entendo, mas essa situação de dívidas aí que tem esse órgão da CBF, isso é outro escândalo. Não vou entrar nesse mérito aí, não. Mas é um escândalo danado. Vamos voltar danado. para a CNC. O CNC, né, que antes, né, tinha pouca relevância, a gente pediu ao presidente Edinaldo, eu participei dessa reunião, pediu a ele para que desse um pouco mais de valor, entregamos a ele uma pauta, né, ou seja, os 20 clubes da Série A entregou uma pauta, os 20 clubes da Série B entregaram outra pauta, e, de fato, o presidente empoderou muito mais os clubes para que eles pudessem dialogar internamente. E aí tem pauta sobre arbitragem, tem muita coisa interessante que está sendo feita. Por isso que eu acho que a união dos clubes, da forma como está sendo feito primeiramente aqui no Brasil, ela vai chegar no Conmebol em pouco tempo. Presidente, vai chegar. Veja uma coisa, a gente fala de clube de Série A, Série B, é momentâneo falar de Série A e Série B, porque são 40 clubes. Hoje eles estão na Série A, amanhã eles podem estar na Série B, né? É independente. Então, essa já começa uma divisão, né? Meio estranha aí, porque são 40 clubes. Hoje eu estou na Série A, amanhã eu posso estar na Série B. Hoje eu estou na Série B, amanhã eu posso estar na Série A, né? Talvez seja um enfoque mais forte para ganhar até mais força, como o senhor disse. Uma pauta da Série A foi entregue, uma pauta da Série B também foi entregue. Acho que aí talvez seja um equacionamento, uma visão de negócio que os clubes poderiam abraçar. O que o Flamengo quer que tanto dificulta a criação da Liga Única? A questão do Flamengo, veja bem, o Flamengo ele faz parte da Libra. O Esporte Clube do Recife não faz parte da Libra. Sim. Faz parte da Liga Forte União. Então eu não sei qual é o nível de discussão que está tendo na outra liga, entre eles. Mas o que eu leio, né, nos vários blogs, a questão é financeira. A questão é financeira. Então, o Flamengo precisa se resolver. Não é nem o Flamengo, a Libra precisa se resolver internamente, tá? Para a gente poder convergir, né, as nossas ideias, os nossos objetivos e tornar isso uma Liga. Isso está muito próximo de acontecer. Muito próximo. Tem um prazo para isso, presidente? É um movimento que não tem volta. Não tem. Não, isso não tem prazo. Mas não pode se dar um prazo para resolver? De forma otimista, eu diria, de forma bem otimista, eu diria que este ano, até o final do ano, é possível que a gente tenha, de fato, essa união. Não tem um porquê mais não estar juntos. A gente já tem pautas convergentes, nós já temos pautas sendo tratadas, por exemplo, a gente já está soltando notas em relação a posicionamentos do futebol, já em conjunto, ou seja, uma nota só. Então, assim, as coisas estão evoluindo, né? Muito, muito. Que bom, o senhor traz um alento. E é importante dizer, né? O presidente Edinaldo e a CBF, eles estão apoiando essa união. Que bom.
Isso é bom de saber, porque começa a haver uma possibilidade de um acordo. Presidente, para a gente encerrar a conversa, o senhor gosta de um técnico estrangeiro para a seleção brasileira ou não? Eu, particularmente, não. Sou do seu time. Por quê? Não, eu acho que a gente já começa dizendo que é uma seleção brasileira. Sim. Né? Representa o nosso país. Enfim, eu tive a oportunidade, né, de chefiar a delegação da seleção brasileira recentemente no jogo do Chile e contra o Peru. Vi o trabalho do Dorival, do próprio Rodrigo Caetano, do Cícero Souza e toda a comissão técnica, um trabalho bem feito. Agora, é muito complicado, né? Você tem os jogadores, né, estão jogando hoje num domingo, por exemplo, na Espanha, tem que pegar um voo 11 horas da noite para na terça-feira de manhã já estar se apresentando, porque já joga na quarta. Não é uma coisa fácil, né? Seja para um técnico brasileiro, seja para um técnico russo, italiano, espanhol, enfim, não é uma coisa fácil, né? Aí tem a ver com o calendário. Enfim, mas eu sinceramente, eu acho que a gente precisa valorizar um pouquinho mais o nosso técnico. Eu acho que já tem muito técnico aí. A nossa equipe, por exemplo, é um técnico português, né? O Pepa, como eu costumo chamar ele, o Pedro Felipe, que é o nome dele. Mas é o Pepa, mas a escassez também de profissionais hoje no nosso país também, ela é grande. Mas eu tenho visto aí uma nova geração aí de alguns nomes interessantes, né? Exemplo do Guanais, ou do próprio do Coritiba lá, o Moza, Felipe Luiz, sim. Pessoas, técnicos, né, que são novos e que estão fazendo belos trabalhos, né? Mas ainda é muito pouco para o tamanho do futebol do Brasil. Pois é. Presidente, olha só que coisa. Eu ia encerrar, mas eu vou aproveitar que o senhor é uma pessoa muito lúcida. Eu preciso ir embora para a palestra do professor. Tá bom, vou liberar a última pergunta, eu prometo. Tá bom. Presidente, nós temos esse ano inscritos 136 jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Para a Série A. Mais de 15% dos jogadores que vão disputar a Série A. E a gente está vendo aí uma escassez de talentos ou de protagonistas do futebol brasileiro, não só aqui, jogando aqui, mas principalmente no mundo. A gente não está exagerando com essa roda do negócio no futebol? Vem muito estrangeiro aqui que de repente não é melhor do que muitos garotos que a gente tem surgindo por aí, e nós vamos pagar uma conta como a Itália, que chegou a determinados momentos que tinha um italiano ou nenhum italiano em campo e ficaram duas edições de Copa do Mundo fora? Fernandinho, de fato, para encerrar, mas eu vou ser breve, eu vou dizer uma coisa a você. Eu precisei montar, né, uma equipe para disputar a Série A agora, tá? Os valores cobrados de salários, de luvas e por aí, todos os valores envolvidos, para os atletas brasileiros, dada a escassez de atletas hoje no mercado, é surreal. A gente fala muito de bolha, enfim, ela é surreal. Então, no nosso caso, né, especificamente, a gente precisou recorrer, de fato, a atletas estrangeiros, né, que sejam sul-americanos e europeus, que a gente trouxe 3 portugueses. Enfim, por conta da escassez e dos valores cobrados. Eu me assustei quando, ainda em dezembro, quando a gente começou a ir ao mercado, atletas que não ficavam nem no banco, de equipes da Série A, tá certo? Não vou citar nomes, obviamente, mas que ganhavam 600 mil reais, que nem para o banco estavam indo. E aí? Mas esse é um círculo vicioso, presidente, porque quanto mais a gente trazer estrangeiro, menos brasileiros vão surgir e os poucos que tem vão se valorizar mais. Nós estamos vivendo... Ninguém vai ter que pagar essa conta. Isso, mas nós estamos vivendo uma encruzilhada perigosíssima, presidente. Eu sei disso. Agora, eu precisava colocar um time em campo. Sem né? dúvida. Com o orçamento que eu tenho, que eu sou um dos 3 menores orçamentos eu não posso pagar um cara que era G3 de uma equipe, tá certo, que era de Série A, 600 mil reais. Não dá. Isso é um atleta. A gente tem 30.
Eu vou montar uma equipe de 18 milhões? Não dá. Presidente, o senhor quer completar para encerrar? Eu queria agradecer demais. Sei que o senhor está com compromisso, mas o papo é muito bom com o senhor, viu? Obrigado, Fernandinho. Um abraço para você e agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, com seus ouvintes. E uma outra oportunidade aí, a gente vai estar aqui contra o Corinthians, contra o Santos, enfim, tem tanto jogo aqui no estado de São Paulo que vai ser sempre uma boa conversa que a gente vai ter. Sorte pro esporte esse ano e espero um dia tá lá no Recife pra gente comer alguma coisinha no Leite lá. É um restaurante bom, hein? Já é meu convidado. Tá certo, presidente. Muito obrigado. Tá, um grande abraço. Um abraço, amigo. Tchau. Um abraço, amigo. Tchau. Um abraço, amigo. Tchau. Um abraço, amigo. Tchau. Um abraço, amigo. Tchau.